Olá e vamos a mais um vídeo da série Modelos de Estratégia. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, no vídeo Pensando Alto número 238, eu joguei uma partida em que eu entrego um bispo do fianqueto por um cavalo. E durante o vídeo eu comento que lembrei de uma partida do Fischer, e depois da partida eu fiz uma busca de várias partidas com a estratégia semelhante, com algum momento aquele bispo toma cavalo, seja em C3 ou em C6, e encontrei várias partidas. No caso, a partida que eu citei do Fischer era o Fischer de pretas, e a troca acontece nesse momento aqui, bispo toma C3. Mas vamos ver aqui algumas posições de brancas. Vou colocar aqui por resultado. Então, com as posições de brancas, vamos ver que vem da inglesa e vai ficar muito similar à partida que eu joguei no Pensando Alto número 238. Depois que o cavalo volta, D3, E5, aqui jogou com roque. Mas a ideia é essa aqui, bispo toma C6, B toma C6, dama A4, e a estratégia é muito semelhante em todas elas, né? Olha só, bispo toma, cavalo, dama A4, e esses peões ficam dobrados, mais uma, aqui já aconteceu a troca, dama B3, cavalo C6, bispo toma C6, então, vou deixar essas partidas todas aí para vocês compararem. Partidas que as pretas jogam bispo toma C3, na dragão acelerada, e partidas em que as brancas jogam bispo toma C6, posição similar da inglesa, similar à dragão acelerada. Então vamos ver a partida do Fischer, que foi a principal aqui do modelo de estratégia que eu escolhi. Fischer contra Quinteiro, jogado em Buenos Aires. Fischer gostava muito de jogar em Buenos Aires, e quem já foi em Buenos Aires sabe por quê, né? Cidade muito agradável e ainda mais com bastante xadrez. Então, C4, G6, uma forma que o Fischer gostava de enfrentar a inglesa, já que ele tinha a Índia do Rei no repertório. Então, se vem D4, ele está no campo aqui da Índia do Rei. E se vem cavalo C3, ele pode jogar C5 agora, mas ele dá ainda uma chance de D4, transpondo para a Índia do Rei. Aí já é Índia do Rei, né? Então quem tem Índia do Rei no repertório pode jogar contra a inglesa esse lance G6. E aí nesse momento pode até jogar E5, mas aí C5 é uma linha bem interessante. E agora já está difícil jogar, transpor para dragão acelerada, porque ele não jogou E4 ainda. Vai até transpor na estrutura, mas não na ordem principal. Por isso que muitas vezes se joga esse cavalo primeiro, porque se vier um C5, você joga D4. Você já tem um cavalo apoiando. E aqui estamos na dragão acelerada, você pode jogar E4. Na ordem de lances que foi empregada aqui na partida do Fischer, o cavalo C3 foi jogado primeiro, e aí bispo G7, dando chance da Índia do Rei. Não veio Índia do Rei, ele jogou C5, e agora ele quer jogar cavalo C6, poderia até jogar com E3 para apoiar D4, mas quando vem o D4 direto, cavalo C6 e não tem o E4 já jogado, então o bispo E3 não é um lance tão razoável aqui, colocar o bispo obstruindo o peão, por isso as brancas voltam o cavalo. E aí vem o início da estratégia. Você pode comparar com a partida lá do Pensando Alto. Eu segui a estratégia, ou seja, colocar as peças nos lugares e saber qual é o tema principal aqui, que no caso é explorar esses peões dobrados na coluna C. Então esse é o tema. Você vai jogar com 2 cavalos contra 2 bispos. No caso aqui tem mais uma peça menor, mas é o par de bispos contra bispo e cavalo, vamos dizer assim.
Aqui ele jogou F3 para poder jogar o E4, caiu numa posição muito semelhante. As posições das peças já estão bem determinadas. Bispo em E6, dama em A5, torre C8, cavalo E5, cavalo D7 para jogar em C5 e por aí vai. A partir daí você monta a sua estratégia muito similar. E o bispo E2, torre C8, cavalo E3, dama A5, atacou C3, bispo D2 e cavalo E5. Agora o Fischer está atacando 3 vezes aqui o peão. Veio dama B3 e agora um lance que é uma defesa indireta. Se tomar aqui agora, aí simplesmente torre B8, para onde vai a dama, né? Mate na dama. Então F4, agora ele dá um intermediário para resolver logo o problema do peão B e tira o cavalo para C6. Não podia tirar para D7, que as brancas jogariam F5. Então ele tira para C6, roque, dama 4. Agora trocar as damas é uma boa para o Fischer, porque ele vai depois trabalhar mais tranquilamente explorando os peões dobrados. Sem damas não tem muita chance de ataque na ala do rei. Então o Quinteros preservou a dama e aí o Fischer continuou a estratégia de atacar o peão C4. Veio o E5, tentativa de abrir linhas em cima aqui do rei, e o Fischer rocou. Incrível que o bispo de casas pretas ainda não pode criar nenhum problema aqui muito sério. Mas o Quinteros começa a trazer as peças, trazer a torre, depois pode passar a dama. E o Fischer tira o cavalo, volta para D7 e agora ele começa a minar aqui esse peãozinho. Então temos a estrutura típica aqui dessa variante, os peões fracos, como aconteceu na partida que eu joguei no Pensando Alto. Veio o cavalo D5, atacando E7, o Fischer simplesmente defende, é um lance econômico, depois ele resolve, esse cavalo não vai ficar aí a vida toda. Veio o dama E4 e ele jogou B5 aqui o Fischer. Ele consegue mais uma maneira de pressionar esse peão, porque esse peão toma, seguiria dama, toma E4 e o cavalo cai, né? Então B5, um lance perfeitamente possível. Cavalo B3 seria uma possibilidade, mas aqui pode ter algum esperneio maior, né? Pode ter um bispo D1, vai ter que analisar variantes com essa sequência, pode ter mesmo aceitando aqui a qualidade. Então, linhas que tem cálculo ali e estão incertas, até mesmo o Fischer às vezes rechaça essas linhas a favor de linhas mais claras, mais objetivas. Então ele vem aqui e veio um torre F7 aqui assustador. Esse torre F7 realmente é um lance bom. O Fischer jogou com muito sangue frio agora, ele captura. O dama H4 ameaça em H7, que vai ter até mate aqui, e está pressionando em E7. Rei G8, então, ele jogaria cavalo E7. E aí tá tendo coisas, né? Tá tendo cavalo G6 se vier para H8. Aqui ele joga dama, H6, depois cavalo G6. Se toma, dama toma e tá ameaçando o bispo. Então, tava difícil, mas o Fischer jogou rei G7. Ele joga numa casa que não leva duplo, mesmo que venha aqui uma peça muito aqui perigosamente. Ele joga agora rei G8 e agora não tem o cavalo E7, né? Então muito sutil aqui a defesa, muito precisa. E agora ele veio, na verdade tomou o primeiro, agora ele quer jogar dama H6, rei H8 e cavalo G6. Aí o que o Fischer faz? Ele analisa que esse é o ponto nevrálgico aqui da posição e ele vai devolver material, já que ele está com uma torre a mais nesse momento. Então ele joga dama C2, trazendo a dama para defesa. Cheque, rei H8 e não tem agora cavalo G6, a dama está defendendo. Veio torre C1 e agora a decisão mais prática. Ele já tem uma torre a mais, ele toma outra e ganha uma peça. Então ele ficou com uma peça a mais. 2 torres por dama
e no balanço aí temos uma peça. Mas são muitos peões e ainda tem uma certa complicação. O Fischer não vai atrás de peões, então ele tenta organizar as peças, ou seja, coordenar, deixar as peças se defendendo. Olha lá, esse é o momento de coordenação. Ele não toma em E5 para não abrir linhas, ele tira o rei da diagonal e agora torre C5, mais coordenação, e agora ele vem e toma o peão. Bispo A8 para não ser eliminado esse bispo. O Fischer ataca com a torre, mais simplificação aqui, porque não podia ir direto, porque senão caía o bispo, né? De F4, se viesse aqui direto. Então ele joga a torre F8, tem que tomar para não perder o bispo, e aí toma lá. Mas agora o Fischer vê que para ter um ataque ali no rei, ele precisa eliminar esse bispo que defende G2. Então o lance dele é trocar os bispos, e agora a peça a mais vai se impondo. Veio dama E3, o Fischer ataca, ainda vai tirar o cavalo, mas ele já domina aquele peão. Vem com a outra torre, depois de A4, cavalo F7, então ele se preocupa primeiro em deixar o rei bem sólido, ganhar um peão, depois ganhar o outro, e depois vai tranquilamente para cima do rei branco. Então, modelo de estratégia. A gente pode ver que, uma vez conhecida essa estratégia, você pode jogar meio automaticamente, né? Se você chega nessa posição, você reconhece o padrão aqui do bispo toma C3, né? Seria essa posição. E tem uma forma de jogar contra qualquer abertura que você tem grande chance de entrar nessa estratégia. A recomendação do Dzindjashvili, que é um grande mestre russo que foi morar nos Estados Unidos, gravou muito vídeo no início, aí, quando a internet estava surgindo ainda. Então C4, na verdade eu vou dar a dica do Dzindjashvili, que é jogar G6, bispo G7 e C5 contra qualquer abertura, qualquer ordem de lance. É claro que você não pode levar isso ao pé da letra, porque isso já aconteceu em correspondência. O jogador de correspondência joga G6 e coloca um condicional. Vou jogar bispo G7 contra qualquer lance. Aí o jogador das brancas joga bispo H6 e ele perde a partida porque tem que jogar o condicional. Isso acontecia, não sei se hoje em dia acontece mais em xadrez por correspondência. O pessoal já ficou vacinado contra essas malandragens, né? Mas vamos considerar um xadrez aqui sério, sem tentar pegar em malandragens. Então, a qualquer lance, ele vai jogar bispo G7 e aí vai jogar o C5. Você pode ter uma espécie de Benoni, pode jogar Benoni, pode jogar Gambito Benco, mas quando o jogador defende, você toma e joga cavalo C6, e aí você tem a oportunidade de jogar a mesma linha do Fischer. Vamos ver contra E4. Contra E4 você vem de G6, que é a moderna, vem esse, você joga aqui, e vamos supor que ele jogue cavalo aqui em C3, você vem com D5. Se jogar aqui, é uma espécie de Benoni. Se jogar cavalo F3, C toma D4 e cavalo C6, aí é a dragão acelerada. Então o repertório dragão acelerada e essas linhas aí da Benoni, tipo Benoni, né? No caso, quando ele avança. Então, quando vem C4, você joga G6 e joga bispo G7 e C5 no próximo. Ele pode vir com D4. Se você joga C5, ou vai cair no tipo Benoni, ou Gambito Benco, você pode escolher, ou se ele jogar aqui, você joga C, toma D4, cavalo C6, e aí você está na estratégia aí inspirada pelo Fischer e pode jogar sabendo onde vai colocar as peças. Então, essa maneira de estudar, esse método, é você conhece o plano de meio jogo e depois procura as aberturas que encaixam naquela estratégia de meio jogo. Eu fiz isso quando eu comecei a jogar xadrez, que eu estudei o livro do Pacman,
estratégia moderna, e ali eu via estrutura Carlsbad, ataque da minoria, aí eu via que a abertura tinha aquele plano. Então eu estudava o meio-jogo, a estratégia, e via que a abertura tinha aquele plano que eu já conhecia. Então um método para se estudar a abertura, que aliás é um campo para a entrada no meio-jogo. Então você não pode estudar a abertura sem estudar meio-jogo e até finais típicos que podem surgir. Então é isso, esse foi mais um vídeo da série Modelos de Estratégia, trazendo uma partida do grande Bob Fischer, e até o próximo vídeo. Valeu!